Bom dia, boa tarde, boa noite. Precisamos cumprimentar os irmãos que nos assistem agora com boa noite e damos bom dia e boa tarde para aqueles que nos assistirão posteriormente. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos. Você que nos assiste, você que, como dissemos, nos assistirá depois, em um momento oportuno. Vamos, neste momento, são pontualmente 19 horas, vamos elevar o nosso pensamento a esse mestre de amor, a nossa Mãe Santíssima, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui, unidos em vossos nomes. Te pedimos, Mestre amado, e aos nossos anjos de guarda, que nos visitem neste momento, iluminando cada ambiente, onde, Mestre amado, Tu és convidado a chegar. Tu és convidado a entrar. Mestre Jesus, fluidifica as nossas águas, abençoa os nossos alimentos e abençoa todos nós, ainda vacilantes na caminhada, rumo ao Teu encontro. Apesar de teres deixado tantos ensinamentos de amor, de caridade, de humildade, fraternidade, ainda estamos, muitas vezes, vacilantes na caminhada. Por isso te pedimos a força e a coragem, fortaleça em nós a fé, para que possamos prosseguir sempre de cabeça erguida, diante das provas que cabe a cada um de nós, porque sabemos que cada um de nós tem a sua cota de alegria, de dor, de sofrimento, falhas a resgatar. Abençoa-nos, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de injúrias e violências. E como sempre trazemos para nós, do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, referente a esse capítulo 9, item 1, que vamos ler. Nos diz assim André Luiz: esforço. Realmente não é fácil manter a calma quando te ofendem, a compreensão quando te atacam, a paciência quando te alfinetam, o equilíbrio quando te afligem, a moderação quando te instigam, a brandura quando te hostilizam, a paz quando te agridem, a mansidão quando te provocam, a benevolência quando te desacatam, a gentileza quando te ironizam, a humildade quando te oprimem, o silêncio quando te injuriam, a harmonia quando te ameaçam. Não há dúvida de que é difícil sustentar, durante todo o tempo, a afabilidade e a mansuetude, quando ainda te sentes imperfeito e frágil,
cercado de maldades e abusos. Contudo, o que faz a diferença é teu esforço na transformação moral. Então, realmente, isso que faz a diferença. Nós vamos mudando, vamos nos melhorando e tudo ao nosso redor vai se modificando. E nos diz assim, esse item 9, esse capítulo 9, item 1, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate, merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo eterno. Na época, raca era, queria dizer, assim, um homem sem miolos, cabeça vazia, que nós vamos ver aqui posteriormente, né? E eles diziam e cuspiam para o lado, né? Se isso, imagina, se isso é um pecado, uma injúria, uma violência aos olhos do nosso Pai maior, que dirá o que vemos hoje, não é assim? E aí diz: e aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com seus semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem sem miolos, cabeça vazia, e se pronunciava escarrando e virando a cara. E Jesus vai ainda mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta, mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Ele disse que se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os do céu. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a esses últimos maior importância do que aqueles. Por essas palavras, ele quer dizer que até hoje os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos. Que a estes, muitas vezes, falta o necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Ele promete que a justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus.
Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e violento. Tal será o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Bem interessante a gente lembrar, voltando um pouquinho aqui, quando diz assim, quando Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus falava desta forma porque era uma forma que os homens da época, os irmãos nossos daquela época, ou quem sabe nós mesmos lá estivemos, compreendiam. Nós sabemos que não existe um lugar físico, né? Um inferno, um fogo. Então, que a nossa consciência nos acusa das maldades que fazemos, dos erros que cometemos, mas era uma forma de Jesus, na época, ser compreendido. Então, como ele diz aqui, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não serão explorados nem esmagados pelo forte e violento. Ele queria amenizar o sofrimento do fraco. Ele queria amenizar a violência, a agressividade, a injúria, tudo isso de mal. E era a forma que eles entendiam. Eles acreditavam no paraíso, no fogo do inferno. Então, depois Jesus foi já modificando, já foi introduzindo o reino do céu, já foi dizendo que o reino dele não era deste mundo. Então, para que aos poucos o homem fosse compreendendo. Ainda hoje, há entre nós irmãos que não compreendem, que só compreendem dessa forma: céu e inferno, né? Paraíso e inferno. Foi bom, vai para o céu. Foi mal, vai para o inferno. Mas se Deus é um Pai amoroso, justo e bom, misericordioso, como Ele vai nos condenar para sempre? Ficarmos para sempre num lugar lá com fogo, ardendo no fogo? Não. Ele nos perdoa, mas é necessário que nós também perdoemos. Porque nós não podemos querer que o Pai nos perdoe se nós estamos cheios de mágoa, de rancor no nosso coração. Se alguém nos prejudicou, nos fez mal, mas nós estamos aqui também não por ser santos. De alguma forma, alguma vez, nós já prejudicamos, ou já maltratamos alguém, ou ainda iremos fazê-lo. Não somos, né, seres perfeitos, ainda erramos na caminhada, mas o importante é querermos acertar e não guardar mágoa, não guardar rancor, não deixar esses sentimentos baixos, mesquinhos, ficarem dentro de nós, nos sujando, poluindo, como diz Joana de Ângeles, né? Quando ficamos com mágoa, com rancor, ficamos com lixo mental. E esse lixo desce para o nosso coração, esse lixo vai se transformando em doenças, né? Então, vamos evitar essas coisas para nós, não guardando nada de ruim contra o nosso irmão. Se ele quiser ser nosso inimigo, é entre ele e Deus, mas que nós não sejamos inimigos de ninguém, certo? E nos diz assim o roteiro sistematizado: quem são os considerados brandos e pacíficos
são aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. A paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Isso nos disse Emmanuel no livro Caminhos de Volta, diante da paz. Olha os conselhos que nós temos sempre. Porque aos brandos e pacíficos será permitido possuir a terra? Porque estes sim terão cumprido as recomendações do Mestre e, portanto, contribuído para que a paz na terra se estabeleça. Por conseguinte, são eles os legítimos detentores do privilégio de habitá-la. A vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para nossos atos. Violência não se ajusta com felicidade. E o que significa possuir a terra? Significa herdar do Pai Maior a glória de ainda permanecer ligado a esse planeta depois que ele haja se transformado, pelo amor, num mundo melhor. Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus, que nós sabemos que já está sendo feita essa, vamos dizer assim, uma asepsia, fazendo assim, já estão sendo recolhidos para mundos inferiores, alguns irmãos não retornarão à Terra. Então nós precisamos nos melhorar se quisermos continuar, não é? Voltarmos para cá, reencarnarmos. Que lição podemos tirar das máximas citadas? Que a paz do mundo só será garantida quando cada um, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura e a mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência e capazes de eliminar do seu comportamento toda atitude descortês para com o próximo. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, é importante a gente lembrar disso, que uma palavra ruim, nosso Pai já condena. Ele não quer isso, ele quer a mansuetude. E nos diz o Evangelho que um dia todos nós seremos assim, amorosos uns com os outros, pacientes, compreensivos, todos nós, sem exceção, porque nós somos filhos dele. Uns demorarão mais para acordar, para querer fazer a reforma íntima, se melhorar, outros já estão, e assim nós vamos indo. Cada um no seu degrau evolutivo, cada um no seu momento. Não podemos ficar condenando, nem julgando, mas ajudando, auxiliando e amparando em tudo que nos for possível. Né? Tem aqueles que estão acima de nós, outros estão abaixo. Os que estão acima deverão nos auxiliar, nós poderemos auxiliar quem está um pouquinho abaixo, e assim nós vamos indo, dando as mãos todos nós. Afinal, o que há de tão ruim em alguém se colocar em cólera? A cólera, além de consistir numa atitude antifraterna, das mais censuráveis para com semelhante,
provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva, fazendo deste a sua principal vítima. A cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera, é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Isso também nos disse Emmanuel no livro da Esperança, na mensagem 24. Mas como pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Como sobreviver com brandura num mundo de violência? Essa questão é bem interessante. Diz assim: cumprindo o nosso papel segundo as recomendações do Mestre Jesus, agindo com brandura, moderação e paciência, e tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus, nada sucederá de sofrimento. Nossa vida está sujeita a leis imutáveis de sabedoria e amor. A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Mas e se, mesmo com nossos atos de brandura, recebermos em troca pedradas de violência? Isso acontece. Isso acontece. Fato. Nossa ação de brandura transformará essas pedras em flores de esperança aos infelizes protagonistas da violência. Sob os acordes da justiça e da bondade de Deus, cuja atuação é individualizada para cada ser humano. Os bens da terra, hoje, ainda são dominados pelos fortes e violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, mas a perseverança destes se encarregará de conter o egoísmo daqueles. Então é importante, ainda existe a lei do mais forte, mas com o tempo será corrigido isso. Então é bem importante, e o Pai quer que esse progresso da sua criatura aconteça. E contra a vontade do Pai maior, ninguém pode lutar, porque a vontade dele será feita. Se formos por amor ou pela dor, não importa, mas todos iremos. Então, melhor que a gente vá por amor do que pela dor, porque todos nós, mais dia, menos dias, teremos que enfrentar, porque estamos nesse mundo, nesse planeta de provas e de expiações. Sabemos que um dia semeamos, precisamos colher. Então, precisamos cuidar muito das sementes que estamos semeando agora, para que mais tarde não nos arrependamos, já que hoje sabemos que para o Pai, qualquer palavra ofensiva é grave, é uma falha grave, vinda de uma criatura sua, né? Então, estamos terminando aqui o nosso evangelho de hoje, agradecendo a companhia, lembrando que temos atendimento fraterno no Messenger, temos as irradiações diárias para os enfermos, seja do corpo, seja da alma, porque mesmo que não estejamos enfermos do corpo, na alma sempre tem alguma coisinha, alguma dorzinha, uma saudade. E assim nós vamos indo, seguindo na caminhada com esse mestre amoroso.
Já com as nossas águas, nosso pensamento elevado, vamos agradecer a esse mestre de amor, a esses benfeitores que se fazem presente todos os domingos conosco, abençoando a cada um de nós, reunidos por essa tela. Abençoa-nos, Mestre Jesus. Ilumina o caminho de todo irmão que tem projetos para a semana que se inicia, que pensa num novo trabalho, pensa num médico para procurar para a sua enfermidade, pensa naquele socorro espiritual. Ah, Mestre Jesus, ilumina todos, derrama sobre todos tuas bênçãos amorosas, tuas bênçãos de saúde, de paz e de amor. Ilumina cada canto desse ambiente em que cada irmão que nos ouve se encontra. Coloca nas águas, Mestre amado, o medicamento invisível, para que todo aquele que desta água beber com fé sinta o alívio ou a cura de que necessita. Lembrando sempre que tu dizias a todos: tua fé te salvou, tua fé te curou. Que possamos sempre lembrar das tuas palavras de amor, de fé, de humildade. Abençoa-nos, Mestre Jesus, em mais uma semana. Abençoa os nossos amores que estão no plano espiritual. E aqueles que se consideram nossos desafetos, estejam encarnados ou desencarnados, que recebam as tuas luzes de amor e paz em seus corações. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.